Fala comigo, meu tubarão, minha deusa, sejam muito bem-vindos ao curso Efeito Fênix do Padrinho. Eu quero te dar as boas-vindas novamente e dizer que eu estou extremamente feliz de você estar aqui comigo, tá? Nesse curso, você vai entender que o Tantra é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência milenar, cada um define de um jeito. Só que, se você tinha aquela impressão do Tantra ser uma ideia muito zen, espiritualista, vegana, sem preconceitos, tá? Você vai entender que a parte do Tantra é muito mais aplicável do que você jamais imaginou. Então, aqui eu vou te pedir, já de começo, para baixar a censura em todos os exemplos práticos, diários e didáticos que você vai ter em relação à energia, à parte milenar e à aplicabilidade do Tantra na sua vida. Show? Então, caso você queira, já pega o papel, pega a caneta, vai anotando as referências no bloco de notas e tal. A gente vai estudar junto a parte teórica para poder fazer sentido aqui quando você for aplicar a massagem na sua parceira, no seu parceiro, ou o autotoque e o orgasmo hipnótico em si mesmo. Você vai precisar entender essa teoria para que faça sentido e você modele a sua intenção. Porque como a gente fala todos os dias, se você está aqui, você já me conhece, a intenção sempre chega primeiro. Então você vai alinhar a sua intenção com o seu toque, com o seu ato, e aí sim poder experienciar o máximo do êxtase e da euforia que o Tantra pode trazer para a sua vida. Para a gente começar entendendo melhor, existe dentro de cada alma a polaridade masculina e a feminina. Elas costumam se equilibrar ou buscar esse equilíbrio, porque quando uma está de mais, a outra está de menos, e esse desequilíbrio traz consequências muito complicadas para a nossa vida. Shiva, no hinduísmo, é como se fosse Deus e todos os santos no catolicismo. Então, todas as lendas que se referem a ele é sobre a gente poder pegar essa força masculina para proteger, para destruir e para realizar. Quando o homem trata o sagrado masculino dele como prioridade, ele lembra de se conectar com o masculino do convívio. O homem busca paz, com o lado masculino da família e com os amigos. Em resumo, o jeito mais prático de estar tratando o nosso masculino com prioridade, com carinho, com amor, é a gente se desprender das partes que o homem cresce ouvindo sobre abraçar é coisa de viado, dar beijo na amiga é coisa de viado, tratar as pessoas com carinho, esse preconceito que as pessoas têm de tratar o próximo com afeto é o que costuma ferir o nosso masculino. Então, você que busca ser um Shiva de verdade, você vai entender que, tratando seus amigos bem, tratando seus pais bem, não tendo medo de usar a sua força para cuidar e contemplar o outro, sem esperar nada em troca, por altruísmo, você vai ver que essa sua força se amplia, se intensifica e se protege. Todo homem que fere o masculino dele busca compensar no feminino. Ele quer se provar como homem, se provar como macho, contrariando as coisas que a própria natureza já trouxe a nós, para tentar cumprir esse papel de macho poderoso, fodão, que a sociedade impõe a todo menino desde que ele nasceu. Quando o menino cresce ouvindo perguntas sobre a penugem na região genital dele, quando ele cresce escutando perguntas sobre a masculinidade na escola, meu filho tem que ser isso, meu filho vai ser comedor, meu filho vai ser pegador e tal, isso cria na cabeça da criança, que se torna um adulto, às vezes, complexado, cria algumas barreiras, algumas obrigações no nosso inconsciente que geralmente o homem não era para ele ter, né? Então, o homem cresce tendo a obrigação de ser macho, de cumprir um papel de macho na sociedade e tal, só que isso contraria a própria natureza, porque a natureza do homem era fortalecer a si mesmo e ao próximo para aumentar essa força realizadora. Então, se você busca tratar o seu masculino, sendo homem, sendo mulher, se você busca equilibrar essa polaridade, a gente sempre indica que você possa cuidar melhor dos seus amigos, não ter medo de demonstrar afeto, não ter medo de perdoar e não ter medo de somar essa força para cuidar do outro, para contemplar o lado feminino, sendo homem ou sendo mulher. Por quê? Toda força que o homem tem só tem sentido, só encontra o sentido e o equilíbrio da polaridade se for para contemplar o feminino, mesmo que seja dentro de nós ou na própria relação, no casamento, numa relação familiar, numa relação de trabalho, numa relação íntima do solteiro. Você pega essa força de Shiva realizadora, assim como diziam as lendas que Shiva bebeu um oceano de veneno para salvar todas as mulheres do mundo, que Shiva cortou a cabeça do Ganesha e depois deu uma de elefante porque Ganesha tentou impedir ele de encontrar a Parvati, que era uma outra deusa das lendas do hinduísmo. Se você tenta
Se você consegue trazer o seu masculino à origem de cuidar do outro, somar com o outro, contemplar o outro, você equilibra essa força e assim consegue viver muito melhor com o seu masculino estando tratado, curado, sendo homem ou sendo mulher. No caso da mulher, quando ela entende o sagrado feminino, quando ela resgata essa deusa interior que sempre existiu dentro dela, quando ela lembra, quando ela reencontra esse sagrado, ela passa a automaticamente filtrar várias posturas, tolerâncias, pessoas que ela costumava trazer na vida, talvez pela criação, talvez por alguma crença, talvez por alguma frase que ela escutou quando era pequena e tal, e veio ali tolerando muito problema, achando que tinha que se sujeitar ao homem. Igual algumas pessoas acreditaram e pregaram isso ao longo dos tempos, a mulher às vezes passa 10, 20, 30, 40 anos esquecendo o sagrado feminino dela, esquecendo que é ela que traz sentido à vida. É a presença da mulher em qualquer ambiente que ela tiver, em qualquer coisa que ela tocar. O toque feminino traz a prosperidade, a paz, a alegria. E é isso que a mulher passa a entender quando ela se reconecta com ela mesma. Quando ela reencontra essa deusa interior, quando ela olha para dentro, ela automaticamente filtra várias posturas, decisões e principalmente pessoas que ficam achando que podem sujeitar ela a alguma coisa. Quando o Tantra fala da história do elixir da vida, que dentro de cada mulher existe uma deusa e que quando essa deusa se alegra, ela produz no corpo da mulher o néctar da lua, o elixir da vida, o mel da deusa, nós dizemos que quem não bebe desse líquido se torna um espírito sem luz. Por isso, a gente chama esse líquido maravilhoso de elixir da vida. E eu gosto de dar esse exemplo no sagrado feminino, por quê? Para vocês terem ideia, no mundo comum, na anatomia, na ciência, na fisiologia, em qualquer abordagem, a gente estaria falando só do quê? Da expectativa, da preparação do corpo da mulher para estar transando. A gente está falando o quê? Da lubrificação natural, do processo natural de se reproduzir, de transar e se reproduzir. Só que no Tantra, para ilustrar, a melhor forma de ilustrar o que é o sagrado feminino é essa analogia. Não é só a lubrificação da mulher que está se preparando para transar. É quando a deusa que mora, que reside dentro dessa mulher, se sentir preparada, honrada, protegida, cuidada e convidada, ela produz no corpo da mulher aquele líquido maravilhoso que rejuvenesce, que abastece, que traz aquele revigoro para a alma do homem, para a alma da mulher que estiver ali se conectando e contemplando essa deusa que está no outro. Vocês entendem a diferença? E é por isso que, quando a gente fala de contemplar o sagrado feminino, é para a gente poder desejar e poder eternizar aquele instante. Quando você está ali na frente da mulher e foi escolhido ou foi escolhida, quando você bebe o elixir da vida daquela pessoa, o sagrado feminino traz muito mais sentido à vida. Eu gosto de dar outro exemplo em relação a isso, que é o quê? Todo homem sabe, mesmo que ele não reconheça, mesmo que ele prefira se enganar, todo homem sabe quando a mulher goza ou não. Por quê? A energia que é solta, que é liberada no ambiente, muda quando a mulher goza. Não é pelo cheiro, não é só pela tremida, não é só pela respiração dela que a gente sabe que houve o orgasmo. Se você parar para reparar ou lembrar a vez que você teve absoluta certeza que aquela pessoa teve um orgasmo, você vai saber que a energia que foi propagada no ambiente ficou muito diferente. O clima muda na hora, não é só a reação da pessoa. E é por isso que o sagrado feminino traz todo o sentido da nossa vida, com esse equilíbrio, com esse revigoro, com essa euforia real na nossa alma. Porque a mulher vai entender o valor que ela tem, o homem vai saber que a vida dele se torna muito melhor com ela, e com isso, tudo vai mudar nos pequenos gestos, na rotina e na nossa vida. Para evitar que ambos se tornem Shava. Shava, que em sânscrito significa cadáver. Shava, como eu falei já no início, e no sagrado feminino significa cadáver em sânscrito. É o que a gente chama de espírito sem luz, né? Tem um ditado no Tantra que fala: Shiva sem Shakti é Shava. Por quê? Todo masculino, toda energia realizadora, ela em demasia vai acabar destruindo. Ela realiza tanto que acaba se destruindo. Se você parar para analisar, o Shiva sem Shakti é Shava, é quando a gente tem muita força sem o equilíbrio, sem o amor, sem a prosperidade, e a gente acaba destruindo vários pontos da vida para cumprir a ordem natural das coisas. Se você esquece de realizar, de equilibrar, de cuidar do seu feminino, algum problema você vai ter por estar realizando demais. É onde entra no ciclo vicioso que eu falei lá no começo, de realizar demais e não prosperar em nada. É quando o William Reich falava, por exemplo, no livro A Função do Orgasmo,
do homem que se gabava por transar várias vezes, por gozar várias vezes, ou com várias pessoas, o homem que se gaba nisso, por ter algum bloqueio orgástico e tal, que ele falou no livro, mas não consegue prosperar e se entregar de verdade numa relação. O Chava, a gente costuma sintetizar no ditado assim, ó, o homem fode com muitas pessoas, mas não transa com ninguém de verdade. Ele não se entrega para ninguém de verdade. E às vezes isso acontece também com as mulheres, porque elas podem transar com muitas pessoas, podem dormir com muitas pessoas, podem beijar muitas pessoas, podem conviver com muitas pessoas, mas estar e se entregar para alguém é um outro patamar. Às vezes a gente esquece desse equilíbrio e o Chava serve para ambos os gêneros, tá, galera? Lembra que eu falei da polaridade que tem no homem e tem na mulher? Essa parte, quando falta o equilíbrio, a pessoa dorme, fode, fica, beija, convive, anda de um lado para o outro, mas não se entrega, não transa de verdade. E essa é a diferença. E com isso, o sagrado feminino, invertendo a chave, infelizmente, ao longo desse tempo, o sagrado feminino veio resgatando a origem da vida através do Tantra. Por quê? O homem passa a entender que a força dele, a vida dele, a realização dele só tem sentido se for com a mulher, pela mulher, para a mulher. Não adianta o homem querer realizar, prosperar, ter um carro, ter uma casa e tal, e a mulher também, sendo homem ou sendo mulher. Se a polaridade do feminino não estiver alinhada, a gente não vai achar sentido nas coisas. A gente não vai achar o sentido que precisa ter quando a gente tem, por exemplo, uma conquista de um emprego novo, uma casa nova e tal. Só que isso não prospera, não vai para frente. Vocês podem reparar que todo homem que tem o feminino ferido, ele tenta sobrepor o masculino, sendo o machão, o cara, o fodão, o comedor e tal. E geralmente, eu vou dar esse exemplo no Elixir da Vida também, no Chava, geralmente nada na vida desse cara prospera. Ele tenta compensar em vários pontos aquilo que ele busca no feminino. Então o homem, quando entende a importância do sagrado feminino, que a realização dele, a força dele não serve só, mas serve muito melhor contemplando a mulher e trazendo sentido à vida com a presença do feminino, ele muda em todos os pontos, todas as características dele, todos os passos, as decisões que o homem toma na vida mudam porque ele precisa lembrar a todo momento que, reconhecendo, tratando a mulher muito melhor, isso vai mudar a vida dele e vai trazer muito mais alegria, equilíbrio, paz e prosperidade. Fala comigo, meu tubarão, minha deusa. Vim trazer para vocês orgasmo excessos. Por que orgasmo excessos, padrinho? Porque excesso, além de ser o nome do meu óleo, que vocês vão conhecer em breve, o termo excesso significa êxtase em latim. Então, quando a gente quer trazer o êxtase para a pessoa, para poder roubar a alma dela, igual a gente brinca, é sempre trabalhando com o quê? Fora do padrão de ter um estímulo só. Né? O homem geralmente está acostumado a manter só um estímulo na mulher. Quando a mulher está de quatro, o cara tá lá, segura o cabelo dela, ou segura na cintura dela, dá um tapa nela, e a mulher tá de frente, o cara fica olhando para ela com a mão para trás, pensando em boleto. Isso não é válido, né? A nossa ideia no Tantra é realmente viver o êxtase, a libertação e o êxtase. Por isso que a gente deu esse nome de orgasmo excesso. Que rola no quê? Qual que é o contexto? Não só pela manobra, tá, galera? Que eu vou falar algumas manobras para vocês, mas vocês não precisam se apegar à manobra em si, e sim ao contexto da ideia do orgasmo excesso. Você fez a massagem ali, a pessoa está de costas, né? No caso da mulher. Eu vou explicar da mulher e do homem. A mulher está de costas, você pode fazer massagem só nas costas, pode fazer massagem nas costas e na parte da frente, só que da própria massagem você já vai emendar o quê, meu tubarão alado, lindo? Você vai começar beijando ela da nuca até o tornozelo, e do tornozelo voltar à nuca, para fazer o primeiro estímulo do contexto, que é qual? O beijo grego. Na ideia de que muita mulher tem trauma com sexo anal, porque já passou por alguma experiência ruim, algum cara que ela ficou, não preparou ela direito fisicamente, mentalmente, a mulher não estava afim, o cara forçou a barra, doeu, e ela acabou gerando um trauma naquele estímulo, né, que é o beijo grego. E a gente brinca no curso presencial, por exemplo, por que o beijo grego é conhecido até hoje como beijo grego? Porque diz a história que uma parte da Grécia isso foi cultural, a lambida por trás e tal, e não mudou de nome até hoje porque sempre foi bom aos praticantes. Então, se você considerar isso para poder aplicar na deusa que você vai estar contemplando, você vai fazer a massagem nela, vai descer beijando, vai subir beijando, já vai voltar começando esse primeiro estímulo do beijo grego. Você vai lamber ela por trás. Hotmart, deixa eu falar, lamber o cu dela?
lamber o ânus, né? Melhor. Você vai fazer a massagem, começar o beijo por trás, a lambida ali no ânus dela e tal, pá. Passando a língua com muito carinho, muito gosto, caso você goste, tá, meu tubarão? Isso não é obrigação nenhuma, não é porque o padrinho falou que você vai se obrigar a fazer uma parada que você não gosta. Caso seja do seu gosto, caso você tenha a ideia da contemplação e fazer isso, fica à vontade. E começa com calma para considerar essa estatística da mulher ter, às vezes, uma experiência ruim e ela ter que entender que agora é só um beijo que vai ser bom, vai dar prazer para ela. Você começou esse primeiro estímulo passando a língua, bem devagar e tal. Na primeira, talvez ela retraia a nádega, na segunda ela já vai dar uma relaxada, na terceira ela vai entender que é bom. E nisso, você mantém esse estímulo prestando atenção no suspiro dela, porque ela vai estar de costas e talvez de costas você não veja tantos espasmos, igual você vê no oral milenar na parte da frente. Então você presta atenção no suspiro dela até que esse suspiro se eleve. Ela vai dar um... e vai... Conforme for acelerando, você vê que elevou a respiração, você continua com esse estímulo, continua no mesmo ritmo que ela já vai estar gostando e começa o segundo estímulo, que é o quê? O ponto G. Ela está de costas ali, né? De frente a gente faria isso daqui e não assim, com o braço, igual o pessoal às vezes está acostumado a fazer. De frente você faria isso daqui com a sua mão. Ela está de costas, você está lambendo aqui, você coloca ele aqui, ó. Eu tô com o beijo grego aqui, com o ponto G aqui, tá? A gente mantém o braço parado, encostado ali, pegando bem no ponto G. E presta atenção no suspiro de novo, porque ele vai mudar. Esse suspiro, com o segundo estímulo, ele vai mudar, ele vai se elevar. Você vai sentir o reflexo do prazer dela no próprio suspiro. No momento que você colocar o dedo ali bem devagar e começar a mexer, a respiração e o suspiro já estão mudando. Nisso, o que você vai fazer? Deixe elevar, mais uma vez, deixe mudar com toda calma, paciência, contemplação do mundo. Quando ele estiver bem elevado, que ela já está com o ponto G e o beijo grego, você pega a sua mão dominante, né, igual eu sou destro, então eu faço com a mão esquerda aqui, o beijo grego aqui. Eu passo a minha mão ao redor da perna dela, a minha mão encaixa aqui no clítoris e eu mantenho os três. É um movimento circular, giratório, assim, ó, que você vai fazer pra cá, né? Esse movimento circular aqui, ó, esse movimento girando, você vai encaixar no clítoris e vai girar o seu dedo. Só que a sua mão vai estar nessa posição aqui. A gente mantém o dedo girando aqui, movimento circular, com o ponto G que já está encaixado aqui, ó, eu faço os dois, tá vendo? Faço os dois e mantenho o beijo grego aqui. Então você vai lamber aqui, descer aqui e fazer aqui simultaneamente. Por quê? Quando o homem tem esse hábito, está acostumado a manter só um estímulo, a mulher está de quatro e segura na cintura. A mulher está sentada nele, ele fica lá com a mãozinha para trás, ou segurando na cintura dela e tal. Isso é o padrão. E o Tantra a gente vive muito fora do padrão. O êxtase tem que ser sempre elevado, igual eu falei, por isso que chama orgasmo excesso, é para trazer o êxtase de vários estímulos simultâneos. E com isso, meu tubarão, quando você mantiver aqui os três ao mesmo tempo, você vai manter o padrão, igual eu falei na parte do oral milenar. Você vai manter o padrão até que ela consiga se entregar e explodir. Tá? Não fica desesperado, não reage à reação. Um erro comum muito do homem é reagir à reação. A mulher suspirou, deu um gemido, soltou um som a mais, o cara já muda e ele perde o ponto, o fluxo da energia. A sensação quando a gente acerta o ponto, ela tem que ser uma linear que caminha até o orgasmo. Então a gente vai com essa paciência, com essa calma. E no primeiro contexto do orgasmo excesso, a gente está falando de preliminares aqui. Beijo grego, ponto G e clítoris. Durante a transa, por exemplo, para substituir a posição de 4, que o cara fica lá de 4 e tal, só penetrando. Para você mudar um pouco isso e conseguir aplicar o contexto do orgasmo excesso nessa ideia, o que a gente sugere? Que você coloque a mulher de joelhos, o joelho reto, ela está reta com as duas mãos na parede. Ao invés de deixar a mulher de 4 com o estímulo só segurando na cintura dela e tal, por quê? Às vezes a gente tenta manter o clítoris estimulado durante a penetração na posição de 4, só que quando você passa o seu braço para frente, você perde a frequência da penetração. O próprio equilíbrio do seu corpo fica um pouco perdido pelo movimento que você tenta fazer ali. Quando eu jogo meu braço para cá, principalmente dependendo da diferença de altura entre vocês, tá? Quando eu jogo meu braço para cá, eu perco o equilíbrio e a penetração não fica com o mesmo ritmo. Você bota a mulher de joelho, você vai encaixar de joelho atrás dela. Os dois estão encaixados porque quando ela está de joelho próximo a uma parede, o seu ponto de equilíbrio é a própria mão dela. Ela vai apoiar aqui, com o corpo frente à parede bem próximo, bem perto da parede.
Quando ela estiver apoiada, você também está apoiado. E onde entra mais de um estímulo nisso? A penetração já está acontecendo. Você vai passar a mão pela frente, o mesmo movimento circular no clítoris, não é isso? A gente colocou a penetração, o clítoris, a mão não dominante, né, o terceiro estímulo vai ser o quê? O próprio cabelo. Quando você segura o cabelo dela aqui, apoia o seu cotovelo na parede e fica muito mais equilibrado do que seria colocar ela de quatro e tentar estimular o clítoris do mesmo jeito para fugir desse padrão. Então, aqui está acontecendo a penetração, o clítoris circular e o cabelo dela aqui. Aí você vai segurar o cabelo, mantendo o estímulo do clítoris e tal, com a penetração, só que algumas mulheres não gostam de puxada no cabelo. Algumas sentem prazer, um estímulo, uma adrenalina, outras não. Então, caso ela não goste, o que você pode fazer, meu tubarão? Você segura na mão dela. A mão dela vai estar apoiada na parede, você apoia a sua mão não dominante por trás. Se você for destro, vai ser a esquerda, se você for canhoto, vai ser a direita. Você apoia a mão em cima dela aqui, a gente está de mão dada na transa, já é uma conexão foda, muito mais intensa. O clítoris aqui sendo estimulado e a penetração. São 3 estímulos muito melhor do que só um de 4. Vocês conseguem entender a diferença? Imaginar a sensação de quem está recebendo isso? Isso que é o contexto do orgasmo excesso, para trazer o êxtase à pessoa que a gente está contemplando. Uma outra ideia sobre o orgasmo excesso, galera, vocês vão fazer o quê? Quando a pessoa está em cima de você, né, igual eu brinquei no contexto lá, que o homem fica a mão para trás, que estão segurando na cintura da mulher e tal, você pode fazer o quê? Caso ela goste, tá, rapaziada? Eu gosto de enfatizar esse caso ela goste, ato e reação, porque a gente nunca vai passar um padrão, uma lei universal para você estar aplicando e foda-se que a pessoa sente. Você tem que prestar atenção nas reações. Então, como que você vai fazer? Se ela está sentada em você, você não vai ficar ali só penetrando, olhando para ela, segurando na cintura, segurando na mão. Tenta manter sempre mais de um, busca 3 estímulos. Se ela está sentando em você e ela gosta da lambida no seio, ela pode estar sentando em você, com a lambida no seio acontecendo, e caso ela goste, você passa o dedo por trás. Se ela gostar ali de uma entradinha com o dedo por trás, ou até um bullet, né, o bullet, o vibradorzinho encostado ali no estímulo anal, caso ela tenha gostado do beijo grego, você pode usar a penetração, o bullet da parte de trás, a lambida no seio, pode segurar a cintura dela com o toque de fogo ali no oblíquo, a gente faz, ela tá sentando aqui, ao invés de você ficar lá boca aberta, com a mão para trás, olhando pro teto, você segura no oblíquo dela, como quem não quer nada, e vai fazendo ali o toque de ar mais sutil, mais levinho, porque ajuda a descer a energia. Esquenta essa parte, a penetração já vai estar acontecendo. Você tá com toque de fogo aqui, pode deixar o toque de fogo numa mão, passar a outra mão por trás, tá lambendo ela aqui e a penetração acontecendo. Só para vocês terem uma ideia de como dá para melhorar, trazer mais êxtase em qualquer posição. Na posição de ladinho, se ela tá de ladinho, rapaziada às vezes faz o quê? Tá de ladinho atrás da pessoa, bota a mão na cintura, outra na cabeça e fica fazendo pose transando. Isso daí, rapaziada, volta no erro de ser só um estímulo. Então o que a gente pode fazer nesse momento aí para estar aumentando a conexão, o êxtase da mulher? Você vai fazer a penetração com aquele toque de fogo no oblíquo, segurando a outra mão dela. A mão dela tá por baixo, você dá entrelaça os dedos com ela assim, né? Ela vai estar deitada aqui, tá deitada de ladinho. O braço dela esquerdo, se você tá virado para cá, o braço esquerdo, você liga a sua mão nele ali, ó, encaixa a mão dela aqui, faz essa conexão, faz o toque de fogo, depois pode estar estimulando o clítoris. Se ela gostar uma mão na garganta, você coloca a mão na garganta, o suspiro, emenda o orgasmo hipnótico conversando durante o sexo e tal, sempre mantendo mais de um estímulo nessa posição de ladinho também. E o orgasmo em excessos aplicado na preliminar, rapaziada, não vai ser só assim uma mistura de manobras, não é só uma junção. Igual eu dei o exemplo da pessoa de costas, ela vai estar de frente ali, você aplica o oral milenário, o chocolatinho e tal, mas você pode fazer o quê? Depois colocar o ponto G com o chocolatinho, com o oral, travar o clítoris aqui, o ponto G acontecendo e tal. Você trava o clítoris entre a língua e o céu da sua boca girando, mantém o ponto G aqui. Se você tiver um bullet e quiser usar, meu rei, você pode colocar aqui ó, o ponto G, o oral aqui, travando. Você encosta o bullet por baixo para manter o estímulo anal, igual foi na parte da frente. Ou deixa um aqui com o oral aqui e bota uma mão na perna dela, faz um carinho, sobe no toque de ar, leva o toque de ar lá debaixo da perna até o chakra cardíaco dela, vai fazendo, vai trocando as mãos, vai brincando e tal, sempre mantendo mais de um estímulo. A gente foca em 3, de 2 a 3 estímulos sempre para fazer, sair do padrão e poder viver esse êxtase ainda melhor, na preliminar ou nas posições quaisquer que vocês prefiram. É só focar onde mais eu posso estimular aqui além da penetração. E aí tá feito o orgasmo excesso para você trazer o êxtase ainda mais forte para sua deusa na parte da contemplação.
Agora, vou falar para vocês o orgasmo excessos. Qual é o conceito do orgasmo excesso, padrinho? Que eu vejo você falando lá no Insta, aquela promessa e tal. O que é orgasmo excesso? Excessos, em latim, significa êxtase. Então, além da empresa chamar excesso life changing, o óleo chamar excesso e tal, veio esse conceito do orgasmo excesso de onde? De causar essa euforia magnífica, esse êxtase, pela soma dos estímulos durante a transa. Você já reparou que às vezes a rapaziada tá transando, a mulher tá em cima dele e tá segurando a cintura. Tá com a mão pra trás pensando em boleto. A mulher tá de quatro, o cara tá segurando a cintura dela. Aí segura no cabelo, segura aqui. O cara não soma zona erógena. A mulher, já vou dar uns exemplos melhores, mas a mulher às vezes tá acostumada a chupar o cara de um jeito, fazer oral no cara de um jeito que é mecânico, é só um estímulo. É só a boca, não falo, é só a boca no pênis e a boca no pau e acabou. Então, o conceito de orgasmo é somar estímulos para trazer euforia, o êxtase e tal. Eu vou falar para vocês agora, no homem, como pode ser feito. Daqui a pouco eu falo na mulher, como pode ser feito, para vocês terem alguma ideia e ilustrar esse conceito um pouco melhor. A mulher, estando no homem, sentada no homem e tal, ela já tem o estímulo que ela dá para ele da própria penetração em si. Por que ela não pode apoiar uma mão no homem? Olhar no olho do homem, segurar no pescoço do homem, manter aquele contato com o homem. Quando ela estiver chupando o cara, ao invés dela ficar com uma mão apoiada na coxa, a outra mão, o braço reto na cama, e o pescoço descendo e subindo, que geralmente é assim, né? O pau do homem é meio torto, a mulher segura com a mão, apoia com a outra mão aqui na cama e fica lá descendo e subindo o pescoço. Ao invés dela fazer esse estímulo, que é descer e subir o pescoço, por que não passar a língua embaixo, em cima, na cabeça, enquanto faz um carinho com a mão na saliva embaixo, no saco, e outra mão fazendo um carinho pelo corpo do pênis, pela barriga, pela coxa do cara? Por que não lamber o saco do cara com a mão fazendo um carinho em cima na cabeça e passando a outra mão na coxa, no corpo e tal, mantendo mais de um estímulo? Se o cara tá por trás, você tá de quatro, mulher que tá me ouvindo, por que você não coloca a saliva na mão e faz um carinho no saco dele enquanto ele te penetra de quatro? Você entende a diferença desse conceito dos estímulos? Quando o homem tiver, por exemplo, de lado, você está de lado, o cara está atrás de você, por que você não segura a mão dele que está sobrando aqui? Igual eu vou falar para o homem segurar a sua. Por que você não bota a mão para trás, tenta abraçar, tenta acolher esse homem durante a transa para ter mais de um estímulo? Para dizer para ele, eu estou aqui muito mais do que só transando, eu estou aqui de verdade, é mais de um estímulo, é a mão que você segura e passa confiança, é o olhar, é o cheiro, é o toque, é a pontinha da unha. O orgasmo excesso no homem pode ser aplicado de várias formas. Vocês, mulheres, são muito mais criativos e geniais do que eu. Só dando um caminho, vocês vão achar vários caminhos para o mesmo destino, deixando essa rapaziada louca. O orgasmo excesso na mulher pode ser de várias formas. Da zona erógena, somada, ali intensificando todos os estímulos e tal. Por quê? Ao invés da rapaziada fazer o que eu falei no conceito, no começo, ao invés deles fazerem o que eu falei no conceito, de ficar com a mão para trás, mão na cintura, mão naquilo, a gente sugere que, eu sugiro nesse conceito, que eles somem, eles vão somar os estímulos. Se ela está sentando em você, meu rei, segura no oblíquo dela, do jeito que você vai aprender aqui no curso na massagem. Lembra de lamber o seio dela. Se ela gostar, coloca um dedo por trás, faz um estímulo anal, ao mesmo tempo que está penetrando ali com a sentada dela. Presta atenção comigo, ao invés de você ficar com a mão para cima, atrás da cabeça, pensando em boleto, ou com a mãozinha à toa, só segurando a cintura, bota a mão no cabelo, bota a boca no peito dela, bota o outro dedo por trás, caso ela goste, faz um teste devagarinho e tal, soma esses estímulos, a penetração com o dedo por trás, com um beijo na nuca, com lambida no peito. Se ela tá de quatro, ao invés de você ficar lá só segurando a cintura, coloca ela mais próxima da parede aqui, ó, com a coluna reta, próxima à parede, de joelho, em frente à parede aqui, ó, ela vai estar de joelho em frente a uma parede. Ela vai segurar na parede, você vai segurar no cabelo dela, apoiar o seu outro cotovelo, penetrando tranquilo, a outra mão tá livre aqui para somar no clítoris, ó. Mais um estímulo. Clítoris é o melhor amigo do homem, começa com C, mas não é o cão. Tá penetrando por trás aqui, ao invés dela tá de quatro, porque quando ela tá de quatro, você perde, quando você joga a mão no clítoris aqui, você perde o vetor da energia cinética. Você não consegue penetrar do mesmo jeito. Então, ao invés de você fazer assim quando ela tá de quatro, quando ela tá de quatro, bota ela em frente à parede e vai com o clítoris, a penetração e tal. Faz o orgasmo hipnótico no ouvido dela, faz alguma ancoragem, alguma sugestão, você vai aprender aqui daqui a pouco. Soma o estímulo. Igual eu falei pro homem, se ela tá de lado, segura na mão dela.
Bota a mão no clítoris, se ela tá de ladinho, de costas pra você. Se você tá fazendo chocolatinho nela, segura as duas mãos dela. Fala pra ela, eu tô aqui. Não precisa falar literalmente, mas pensa, intenciona. Eu tô aqui, eu sou presente, eu sou seu. Eu sou seu aqui, agora eu sou seu. Você é a minha deusa. Intencione as suas verdades, os seus desejos, para a pessoa poder sentir isso. O orgasmo excesso é a soma dos estímulos, mas também da presença. É garantir e conscientizar a nossa presença com o outro. Para a gente poder estar sempre somando, sempre fazendo, acontecendo. Vocês vão aprender o chocolatinho com o orgasmo hipnótico, e eu já adianto a dica aqui. Você vai fazer o chocolatinho, nunca fique só no chocolatinho com a mão no lençol. Passa a mão na perna dela, faz um carinho nela, faz o ponto G junto e vai andando. Show? Se quiser também usar um vibradorzinho, um bullet, super recomendado, na massagem unilinguana, vocês vão aprender como. Então, tendo entendido o sagrado masculino, o sagrado feminino e Shiva, Shakti, Shava, a gente parte agora para entender o fluxo da energia no nosso corpo. No Tantra, a nossa energia vital é conhecida como Kundalini. Ela é uma serpente de energia que mora no nosso primeiro chakra e se conecta com o universo quando ela passa pelo 7, tendo o caminho não obstruído, tendo o fluxo normal para poder passar. Ela mora no primeiro chakra, passa pelo 7 alinhados, se conecta com o divino, com o 7º e fica nesse ciclo da nossa origem, da nossa energia para o 7º chakra, permitindo assim que a gente viva a euforia do Tantra. Então eu vou explicar agora para vocês o que costuma desalinhar cada um dos nossos chakras, porque na parte que eu for comentar sobre a energia, vocês vão entender qual emoção está responsável por cada chakra e qual parte a gente pode ajudar as pessoas que a gente vai conviver, contemplar, etc., a alinhar essa energia de uma forma muito melhor, muito mais sutil e muito mais eficaz. Sabendo que a Kundalini mora no primeiro chakra, chakra básico, da cor vermelha, passa pelo 7, se conecta com o universo, que ela é a nossa energia vital, o que costuma desalinhar esse primeiro chakra? Tudo que ameaça a nossa sobrevivência. Se ela é a nossa energia vital, tudo que costuma ameaçar direta ou indiretamente, com evidência ou com sutileza, a nossa sobrevivência, vai desalinhar esse chakra. Pode ser uma preocupação, uma dívida, um desemprego, qualquer coisa que é indireto vai ameaçar a nossa sobrevivência, porque a gente perde a segurança, perde a garantia de sobrevivência. Então, se eu não estou seguro para viver, eu não sei se eu quero nem procriar. E a minha energia vital ela fica ameaçada, ela não consegue fluir dali para poder se conectar com o segundo chakra. Então, se você está doente, já reparou isso? Se você está doente, gripado, com a perna quebrada, a sua libido automaticamente diminui. Se a sua saúde não está alinhada, se o seu corpo, se o seu tempo não está sendo cuidado, por questões óbvias de fisionomia, anatomia, a produção hormonal, a libido vai diminuir. Só que no Tantra a gente explica por esse lado. Se eu não me sinto seguro, eu não consigo me entregar, não consigo entregar a minha energia para ela fluir melhor, para poder estar alinhando e tal. E a questão da saúde, da perna quebrada, de alguma gripe e tal, eu já tive um aluno que teve câncer por 1 ano e deixou de transar por 1 ano para guardar essa energia e poder se curar. É um exemplo assim, o cara estava com câncer, óbvio que ele não ia transar. Mas nem tão óbvio assim para alguns, então por isso eu gosto de estar comentando esse ponto da sobrevivência. Por quê? Um câncer, uma perna quebrada, uma gripe, uma crise de sinusite vai tirar sua libido, porra. Você não consegue respirar, você vai querer transar? Você vai estar naquele pique, aquele ânimo de ir para dentro de alguém, de fazer um oral na pessoa? Você não vai. Então, para começo de conversa, protegendo o primeiro chakra, a gente cuida da nossa saúde, cuida do nosso emprego, cuida do que garante. Isso também tem a ver com a pirâmide de Maslow, né? Que o pessoal gosta muito de comentar quando eu falo disso. Garante a sobrevivência, a gente está alinhado. Se ainda está meio perdido, você corre o risco de desalinhar esse primeiro chakra, então a Kundalini não consegue partir para o segundo. E no segundo chakra, o pessoal fala assim, chakra laranja, é o chakra sexual, é o chakra dos desejos, é o chakra de não sei o que, padre. As pessoas batem muito no chakra sexual, nessa tecla dele ser sexual, mas a grande questão é que ele não é o chakra sexual, ele é o chakra das nossas vontades, dos nossos ímpetos, dos nossos desejos. Então, o que costuma desalinhar esse chakra são 2 pontos, o culpar e o contrariar. O chakra dos desejos costuma ser desalinhado pelo culpar e pelo contrariar no homem e na mulher. Eu vou te dar um exemplo claro agora para o homem que está me escutando, para a mulher que tem algum amigo ou que já ouviu isso de algum cara que prometeu demais e lá na hora da contemplação da trans acabou não
conseguindo transar porque ele broxou. O culpar é quando o homem cresce com aquele estigma, com aquela obrigação de não poder falhar em momento nenhum. Ele tem que ser o pausudo, tem que ser o comedor, não pode ser o meia-bomba. E, porra, cadê as namoradinhas na escola? Meu filho vai ser macho e tal. Todo homem cresce escutando isso, já vai ferindo o masculino dele ali. Ele cria um bloqueio, uma crença que tem que ser o pausudo, o metedor, que tem que representar, que é horrível. O Freud falava muito sobre isso, do sexo ser fálico por obrigação, e isso tirar o deguste, tirar o êxtase da situação em si. Então, para o homem que está acostumado a achar que não pode broxar, quando ele pensa assim, eu não posso, com essa daqui eu não posso, ele pensa que não pode broxar e já broxou ali. Porque é a mulher que ele prometeu, é a mulher que ele mais quis, é a mulher que ele falou, que fazia, que acontecer, e vou te arrebentar, e a noite inteira, e tal. Esse homem é o que está mais propenso a broxar porque ele se sente culpado. A culpa dele é ter que ser homem, é ter que ser o macho, ter que ser o bonzão. E aqui no curso, aprendendo a massagem, você já vai se curar disso agora. Por quê? Você vai entender que o sexo é feito com o corpo todo. Quando você dispersar a energia do genital, ver a sensibilidade no pé, no joelho, na orelha, no dedinho da mão, você vai entender que não depende do seu pau para nada. E vocês lembram que eu falei no começo que o Tantra Zen, vocês vão quebrar um pouco desse preconceito com o Tantra Zen e tal, é porque é assim que as coisas funcionam na prática, na rotina, no dia a dia. O homem tem medo de broxar porque ele acha que o sexo é feito com pau. O cara acha que, igual eles falam assim, chupa a mulher 40 minutos, tá ótimo. 40 minutos é muito tempo para fazer o oral, porque você faz do jeito errado. E aqui você vai aprender daqui a pouco o jeito certo de fazer. Então, para aliviar já o coração do homem, irmão, para de se culpar. Aqui você está liberto. Você vai entender que o sexo é feito com o corpo todo, com cada instante, com cada milímetro, com cada partícula do corpo. Não é o seu pau. Esquece isso. Você não depende mais dele a partir de hoje. Show? E o culpar para o lado da mulher, eu gosto de comentar bastante a parte da contemplação nos cursos presenciais, porque o homem, às vezes, esquece de deixar evidente para a mulher que é um privilégio para ele ser escolhido por ela. É um privilégio para esse cara. A mulher, às vezes, não tem essa certeza, então ela não consegue se entregar porque ela se sente culpada por desejar o cara. Freud falava do superego, do id, né? O id é o nosso instinto animal, é querer foder, é querer fazer, é querer transar. O superego é aquele, será que ele vai pensar de mim? Será que ele vai contar para alguém? Mas a gente tem que se conhecer primeiro, né? O primeiro encontro. Mulher que está me ouvindo, você é divina. Você traz sentido para a nossa vida. O elixir da vida que emana de você é o que revigora a gente. Então, o mínimo que o cara vai pensar é que ele é um privilegiado de ter sido escolhido por você. E esse é o grande ponto do Tantra. Esse é o grande ponto. Quando você deixa de se culpar com medo do que o cara vai pensar e tal, é por isso que o Tantra fala profanar o divino e divinizar o profano. Eu não lembro onde eu li essa frase, não sei se eu inventei, não sei mesmo de onde está a referência, eu quero que isso fique no curso para você saber da minha clareza nisso. Você vai divinizar o profano porque é divino você desejar, você querer, você fuder à vontade para realizar os seus anseios, mulher. Os seus anseios, deusa. É isso que você tem que ter clareza, os homens também. Então, nesse primeiro ponto, a gente já fala para o homem, não depende do seu pau, e mulher, tá tudo ótimo, se você quiser mesmo transar, fuder, realizar as suas fantasias, porque fantasias são feitas para serem realizadas, para ser lembrado, não para ficar só imaginando e sofrendo com aquela fantasia, igual eu recebo direct todo dia falando de várias fantasias que as pessoas têm vontade no id, mas o superego, ai meu Deus, não deixa, tá bom? Isso é ocupar do segundo chakra. Segundo ponto que eu falei, que desalinha o segundo chakra, que é o chakra dos desejos, é o contrariar. Por quê? Já reparou, homem que está me ouvindo e mulher que está me ouvindo, que a gente muitas das vezes não presta atenção nas pequenas vontades? As pequenas, aquelas mínimas, aquelas assim, quase imperceptíveis. Você quer transar com a mulher sexta-feira? Sabe que ela quer te encontrar? Mas muitas das vezes você não presta atenção no que ela gosta de comer, onde ela prefere ir, qual tipo de lugar, qual tipo de música. O homem, às vezes, ele tende muito a esquecer das pequenas vontades da mulher e ainda espera colher no fim do dia a maior das vontades dela, que é a de transar. Então isso fica um pouco contraditório. E no caso do homem dentro de si mesmo, ele costuma contrariar várias pequenas vontades dele, várias pequenas, e depois, quando perde a libido, quando brocha, quando não consegue transar, não tem mais vontade de encontrar ninguém, ele fica procurando razões. Só que, sabe quando os coaches falam assim, pega uma meta impossível, diminui em várias menores, até que você realize as pequenas, se anime para chegar na maior? A libido, o desejo, é a mesma coisa. Você não pode, homem que está me ouvindo,
com a sua esposa, com a sua companheira, se você é solteiro, com a mulher que você vai ficar, quer dar uma passeada, você não pode esperar que ela se entregue completamente para você, do mesmo jeito que ela se entregaria. Você não pode esperar que ela se entregue contrariando as pequenas vontades dela, do mesmo jeito que ela se entregaria se você tivesse agradado ela em cada mínimo detalhe. Se a mulher gosta de pizza, eu já tive relato de modelo muito absurdo no curso presencial que é assim. A mulher vai sair com o cara, vai dormir na casa do cara, ela gosta de pizza, o cara gosta de japa. Aí o cara vai e pede, isso daí é relato de modelo minha, tá? O cara vai e pede o japa e fala pra mulher comer o harumaki, pastelzinho de frango que é fritinho, parece pizza. Meu rei, olha só. Se a mulher quer comer a pizza, ela vai comer a pizza, tá? Você tem a opção de pedir os dois ou de abrir mão na primeira vez, porque a mulher que deitar ali ao seu lado, ela vai estar muito mais feliz, entregue e tranquila, muito mais realizada, tendo comido a pizza que ela queria do que o harumaki que você falou que era fritinho, caralho. Se ela gosta de ir pra montanha, pra pousada na montanha e tal, você vai pra pousada na montanha, fazer uma trilha, caralho, se enfia lá, pra cuidar das pequenas vontades da mulher, porque ao fim do dia, tendo realizado aquela vontade que ela já tinha, ela vai se entregar para você muito melhor do que se entregaria tendo ido para praia, pô. Você gosta de praia? Top! Vá para praia depois de ir para trilha. Porque você não perde nada, irmão. Você não perde nada. Vocês podem ter diferença, igual eu já tive na minha vida. Eu como carne pra caralho, igual um louco. Eu peço um hambúrguer de duas carnes com 180 gramas cada um. Já convivi com mulher vegana. E aí a gente tinha sempre uma opção, que atendesse a dieta dela e a minha. Eu não ia virar vegetariano, vegano por causa dela, não queria que ela voltasse a comer carne por minha causa, mas eu respeitava as pequenas vontades dela e esse é um grande ponto que ninguém repara. Muitas das vezes a esposa, o esposo, vai contrariando as pequenas vontades do outro para depois esperar colher a maior delas, que é de transar, o casamento começa a dar errado, o namoro começa a dar errado e ninguém vê por quê. Por isso que é importante, na parte da proposta, da abordagem que eu vou falar para vocês daqui a pouco, qual é o gosto da pessoa? Qual é a preferência dessa pessoa? Essa pessoa que está comigo, ela gosta da música X, da música Y? Qual é o estilo musical? Qual a pequena vontade dela que eu posso atender? Antes de esperar colher a maior delas. Para não estar contrariando essas pequenas vontades. No meu antigo emprego, quando as coisas começaram a ficar feias, fui tomando tarja preta e tal, eu fui deixando de tomar café da manhã no lugar que eu gostava, porque eu estava agarrado por causa de meta. Deixava de almoçar porque eu estava na correria agarrado com o cliente. Deixava de treinar porque eu estava muito cansado, não tinha comido direito. Deixava de chegar em casa e conversar com a minha mãe porque o dia tinha sido muito puxado, eu não queria reclamar. Eu deixava de fazer várias pequenas coisas com a desculpa do meu emprego que era um pouquinho estressante, como os que me conhecem já sabem. Eu deixava de fazer isso, pequenas vontades. Chegava no fim de semana e ficava assim, meu Deus, será que eu quero? Será que eu quero ver essa morena? Será que eu quero encontrar com essa mulher? Será que eu quero só descansar? E aí a gente tem o chakra dos desejos ali rodando, como se fossem, sei lá, 100 desejos ao mesmo tempo. Essa energia está fluindo em sentido horário, o chakra, tal, quem entende um pouquinho de magnetismo vai saber o que eu estou falando. A gente vai tirar uma vontade, contraria outra, contraria, vai só girando contra e depois ainda espera colher a maior delas, que é a sexual. Não tem como, tá, galera? Então, respeitem o chakra dos desejos para poder fazer valer a maior das vontades que você vai colher muito bem, sendo homem, sendo mulher, vai poder colher essa vontade fluida, chakra alinhado para a Kundalini poder passar ali e estar sempre em dia. Show? Partindo agora para o terceiro chakra, que é o chakra da cor amarela, né? Primeiro vermelho, segundo laranja, terceiro amarelo, que é o do umbigo. Ele é o chakra do nosso ímpeto, da força realizadora, o chakra do plexo solar e tal. Ele costuma ser muito desalinhado pela ansiedade e pelo medo. A vontade demasiada de fazer que nos deixa ansioso, que ataca a gastrite nervosa de alguns, que ataca a gastroenterite de outros, né? Na medicina chinesa são emoções relacionadas a esse chakra. A gente costuma sentir ele desalinhado e quando queremos muito fazer alguma coisa, ou estamos com medo de fazer alguma outra coisa, ele perde o caminho da Kundalini. Então, uma sugestão para poder, obviamente, se a ansiedade tivesse uma cura milagrosa, né, não era tão complicado de resolver. Mas uma sugestão que costuma amenizar bastante, que foi o que me tirou do tarja preta no antigo emprego, tá, galera? Quando eu fiz o curso do Tantra, eu já estava de férias para sair, mas consegui a desintoxicação muito fácil, o quê? Confiar no Kaula Tantra, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco também. Você entrega a sua fé, a sua vibração na mão do universo, ligado à sua energia sexual de um jeito,
que a sua ansiedade diminui e o seu medo também, porque a fé de que vai dar certo amplia muito, ela fica muito maior. A gente para de se preocupar com o caminho, a trilha, e ver mais a paisagem, o destino. Sabe quando você vê foto de umas trilhas assim, linda na internet? Todo mundo tira foto foda. Você quando vê aquela foto da trilha, a paisagem magnífica, você não está preocupado nas 3 horas de montanha que você vai ter que subir, se fudendo, num calor do caralho, sem ar, e sobe montanha, desce montanha, só para chegar lá 3 horas depois e tirar uma foto, igual a gente fez aqui em Floripa esse mês. Você só vê a foto. E é isso que ajuda a curar o nosso terceiro chakra, que é o chakra da cor amarela, da realização, do ímpeto, da ligação com o plexo solar e o cordão umbilical. Tudo que você queira entender sobre ele, no contexto, se resume a isso. Pare de sofrer com ansiedade ou medo de realizar as coisas confiando na paisagem. A gente confia na paisagem, na foto da paisagem o suficiente para não se preocupar, não morrer e não tropeçar no caminho. É isso que me ajudou muito a largar os tarja pretos quando eu saí do antigo emprego. Vamos agora para o chakra do afeto. O chakra do afeto, da cor verde, está aqui no nosso peito, é o chakra cardíaco, né? Eu aprendi que ele é o chakra da união pelo amor, porque ele liga os 3 de baixo, os 3 chakras de baixo, com os 3 de cima. Ele liga a sobrevivência com o desejo e o ímpeto, pelo amor com a expressão, a intuição e a iluminação. Esse chakra costuma ser desalinhado pela falta de afeto de uma fonte específica, uma fonte não correspondida. Quando eu estava no meu antigo emprego, eu esperava que meu gerente reconhecesse tudo que eu fazia, que o meu supervisor reconhecesse tudo que eu fazia. E às vezes eu esquecia do carinho dos meus clientes, do amor dos meus clientes faziam um bolinho para mim, um cafezinho todo dia da minha visita, estava lá, me tratavam como um filho, como parte da família. Eu era só um vendedor e era recebido como filho na casa deles. Então, sabe quando um amigo começa a namorar e some? O cara começa a namorar e some, ele dedica toda a fonte de afeto dele na namorada, esquece de todo mundo, quando termina, volta, reaparece das cinzas querendo se reconciliar, querendo aquele afeto da amizade de volta. Isso é o chakra cardíaco desalinhado. Por quê? Ele joga toda a expectativa do afeto dele na pessoa, dá errado, a pessoa some, aí ele volta para os amigos querendo fazer aquilo ali valer e tal. Então, qual que é o ponto desse desalinho, desse chakra, que a gente costuma trabalhar muito bem, fazendo igual, como brincam alguns amigos, né, do convívio aqui, fazendo igual a fonte de renda. A gente descentraliza para não se preocupar. Se você espera muito do seu namorado, muito do seu gerente, muito da sua namorada, você pode ter esquecido o afeto de alguém no meio desse caminho. Você pode ter deixado, às vezes, de valorizar o japa com um amigo na sexta-feira à noite, do mesmo jeito que você se alegraria transando com a mulher que você curtiu no Tinder. E esse é um ponto que, no curso presencial, alguns alunos relatam que muda todo o jogo deles, toda a vida deles. Se você valorizar tanto quanto... se você valorizar o japa com um amigo, um chopp com um amigo, 5 minutos de conversa com seu pai, com a sua mãe, com um desconhecido que seja, se você se alegrar no afeto que você recebe dessa pessoa, tanto quanto você se alegraria transando com uma ou 2 pessoas ao mesmo tempo, você entendeu o que é o chakra cardíaco. Você não precisa, amigo tubarão, tubaroa, Deus que está me ouvindo aqui, você não precisa esperar morrer, se matar por um afeto só. A gente descentraliza ele valorizando, porque a vida é abundante assim no amor. A vida é abundante de verdade no amor. Eu me alegro demais comendo um rodízio japonês com um amigo, tomando chopp com um amigo, caminhando com um amigo, socorrendo um amigo, do mesmo jeito que eu me alegraria transando com uma mulher que eu esperei por anos. E esse é o ponto do cardíaco. Quando você está aí casado e às vezes esquece, reclama que seu marido deixou a toalha em cima da mesa, você pode ter esquecido algum detalhe que ele fez no dia anterior que você esqueceu de valorizar. Ou quando você espera demais da sua esposa, algum ponto que faltou nela, você esquece de mediar as coisas, de interceder para o bem do amor maior. Isso que o chakra do afeto nos ensina. Quando ele fala da união pelo amor, é que a gente vai pegar pequenos gestos, pequenos detalhes e compensar. Não esperar só que o prédio esteja pronto. A gente vai valorizando cada andar, cada etapa, cada coluna. E construir o afeto desse jeito, descentralizado, é muito mais saudável para a nossa alma, para que ela não sofra o desalinho dele e não perca, né? Porque muitas pessoas vivem bem do afeto para baixo. Aqui flui tudo muito bem. O desejo, a sobrevivência, a pessoa transa à vontade, a libido está em alta, realiza, ganha dinheiro, tal.
Mas chega aqui, ela tem um bloqueio, não consegue se ligar com ninguém, se conectar com ninguém. E esse ponto é muito importante, descentralizar a fonte de afeto para poder valorizar todos os afetos que a gente tem na vida. Lembrando que o universo, a vida, é abundante no amor. A gente não precisa sofrer com o chakra desalinhado, estando centralizado numa fonte específica que não vai ser correspondida e vai destruir as nossas relações. Show? Partindo agora para o chakra da expressão da garganta aqui, ó. Eu gosto muito de falar dele com algumas semelhanças, com algumas referências. Eu gosto muito de falar desse chakra com algumas referências à nossa infância. Por quê? Quando nós éramos crianças, todas as emoções de uma criança que não compreende muito bem o que ela está sentindo são muito grandes comparado a essa criança. Você é criança aqui e quem me conhece do Instagram, está me escutando, vai saber. Na minha infância eu tive a ausência do meu pai muito frequente a ausência dele. Então eu era uma criança que sentia falta do pai e aqui essa emoção era muito forte. Eu esperava ele, eu ficava sonhando com a chegada dele, eu escutava o barulho do caminhão achando que era ele e não era, eu já voltava para casa chorando porque eu era uma criança, a emoção era muito forte aqui. Só que a gente cresce, vai virando adulto e vai achando que as emoções estão pequenas. Você fica assim, eu sou antifrágil, eu sou uma mulher agora independente, eu sou um homem independente. E aí você é o cara, a emoção está pequena, você é o cara, a emoção está pequena, você é o cara, a emoção está pequena. Igual no meu antigo emprego, eu era o vendedor mais novo, tinha a maior meta, estava sempre em primeiro lugar, então eu era o cara. Não posso me importar com isso, eu não posso não sei o quê, que o cara falou outra coisa aqui, deixa pra lá. Eu ia só deixando as emoções pequenas em comparação ao meu ego, ao meu tamanho, ao novo homem que eu tinha me tornado, eu só deixando elas pro lado aqui. Só que a gente não resolve, ela faz o quê? Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e vai somando, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, aquela emoçãozinha que você esqueceu, tá junto com mais 2.000 emoções que vão te derrubar. Na medicina chinesa, caso vocês queiram procurar, cada emoção é responsável por uma doença, cada doença está originada de uma emoção muito específica e geralmente a gente, quando analisa e estuda esse ponto, encontra um sentido tremendo nisso. Esse chakra da expressão, ele lembra da gente, ele nos lembra a nos expressarmos pequenas e grandes emoções. Se você está muito feliz com um negócio intenso, magnífico que aconteceu, lembra de expressar, lembra de comemorar, lembra de fazer acontecer. Grita, xinga, bate palma, corre, dança, se expressa, porque foi bom. Graças a Deus, agradece, porra, vibra, deixa sair. Se você teve algum evento ruim no seu dia, na sua semana, na sua relação, cara, se expressa, chora, corre, dança, treina, faz do mesmo jeito. Não deixa a emoção pequena te derrubar quando ela estiver somada a milhões de outras emoções que a gente vai esquecendo. Você que está me ouvindo, tubarão, você que está me ouvindo, deusa, eu caí nesse canto do vigário. Eu deixei isso me levar na época do meu antigo emprego. Eu achei que eram muitas pequenas emoções. Não, isso aqui deixa pra lá. O cara falou tal coisa, deixa pra lá. Eu fui deixando. Quando eu vi, eu estava entrando no hospital com a suspeita de infarto, eu tive uma crise de pânico, tomando muito tarja preta. Essas emoções que eu não resolvia, que eu não me expressava, que eu não lembrava e não prestava atenção para permitir que elas saíssem, acabaram quase me destruindo até o Tantra me encontrar. Então, a minha sugestão para vocês é sempre estar fazendo valer o dom da expressão. Se expresse da maneira que for. Não é para xingar ninguém, não é para cometer nenhum delito, pelo amor de Deus. Só lembra de se expressar. E agora eu quero dar uma dica prática na hora do sexo em relação ao quinto chakra, que é o quê? Lembra que eu falei que a Kundalini sobe e encontra o sétimo? Às vezes ela encontra a barreira aqui, ó. Se ela vem lá do primeiro, tudo alinhado, primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quinto, se ela encontra a barreira, ela volta. Tanto que eu quero dar um exemplo, você que está me ouvindo deve ter alguma referência disso. Sabe aquele gatilho universal que tem na cabeça de todo homem quando a mulher fala que vai gozar? Ela fala, vou gozar. E o cara assusta, trava. Quando ele travou aqui, ele bloqueia o fluxo do ar, bloqueia a energia, bloqueia a Kundalini. Ele tenta pensar em boleto, tenta pensar em tabuada, tenta pensar em qualquer coisa para distrair e demorar mais a gozar, né? Como diz alguns especialistas do Instagram aí. Ele tenta distrair a cabeça, mas não consegue, porque a energia que ele bloqueou aqui sem som, nervoso, com a respiração travada, ela volta e aí ele goza, e aí ele morre, porque a energia que está ali centralizada nele vai ficar meio perdida. Então, a gente, na parte prática, na dica assim, prática para o quinto chakra poder ajudar, tanto no degustar do homem quanto no da mulher, é o quê? O homem tem que saber um segredo universal que ninguém contou na infância dele, que gemer é bom.
O homem gemendo é bom para ele e para o parceiro. Só que isso é um detalhe, lembra que eu falei que a gente destrói o sagrado masculino na nossa criação e tal? Isso é um detalhe que ninguém contou. Ninguém chegou para o menino, ao invés de falar assim, tá comendo os outros? Tá comendo os outros? Tem as namoradinhas. Ninguém chegou para esse menino e falou assim, irmão, quando você crescer, pode gemer, porque gemer é bom. Gemer é muito bom. Vai ajudar a descentralizar a energia do seu genital, vai ajudar essa energia a sair no som, e vai agradar sua parceira para ela ter plena convicção do prazer que ela causa. E isso aumenta o prazer dela. Sabem quando o lutador nos filmes, ou quem pratica o esporte, né, percebe que quando os lutadores vão soltar energia no golpe, ele grita? Esse grito, que dispersa a energia no centro da nossa barriga, do nosso genital e tal, esse grito ajuda quando o homem geme, suspira, se expressa. Além de causar o prazer muito mais intenso na companheira que tem a convicção do que ela está causando, do que ela está sentindo, do que ela está experienciando para o homem, ele vai ajudar a descentralizar e com isso a gente vai prolongar o estado orgásmico. Nas lives, quando eu faço as lives, que a gente respira fundo e... Eu vou respirando, eu deixo esse som sair na live, eu vou acompanhando o pessoal que começa lá, vou deixar as gravações para vocês do orgasmo hipnótico. Quando eu faço isso, eu ajudo essa energia a descentralizar. Então o quinto chakra, ele vai servir para isso, para o homem poder gemer e para a mulher poder sentir o que está fazendo. Ao mesmo tempo que, no livro eu coloquei, você geme demais? Eu perguntei para as mulheres, você geme demais? Por quê? É normal que a mulher amadureça mais rápido, mais cedo e conviva com homens mais velhos. Só que esses homens mais velhos, dando um parâmetro assim, a menina tem 18 anos, está começando a sua sexualidade agora, e o homem tem 21, 22. Esse cara cresceu na pornografia. Infelizmente, a grande maioria cresceu. Ou cresceu com tio, com primo, amigo machista. E nisso, o homem tem a tendência de falar o quê? As mulheres que estão ouvindo vão saber. Geme pra mim, goza pra mim, isso, vai, gostosa, geme, não sei o quê. Isso é uma reprodução comportamental que o homem traz do pornô, implanta na mulher, a mulher, infelizmente, inconscientemente, passa a reproduzir, e nisso ela quer gemer para agradar. Não porque ela sente a vontade de gemer, de falar, com presença, com naturalidade, com expressividade genuína, tá? Não estou falando para a mulher não gemer, pelo amor de Deus, você que está me escutando, saiba a diferença. A expressividade genuína é aquilo que vem de dentro. A mulher não precisa ficar, isso, vai, gostoso, fode, caralho. Se você falar isso, 30 segundos, presta atenção no foco e no intelecto que você gasta para fazer isso 30 segundos. Isso, vai, gostoso, pega, fode, caralho. No meio de uma atividade física, no meio da atividade espiritual, você está dispersando muita energia. Tem uma amiga minha que fala, quanto mais a pessoa fala, mais distante ela está. E quando você está no auge ali do delírio, da euforia, você está sentindo o seu corpo todo com energia descentralizada, você não vai ter tempo, gastar intelecto falando. Se você está falando, você não está sentindo tanto quanto poderia. Então você que está me ouvindo, já ficou com a mulher e achou que ela gemia muito e tal, que você era o cara que ela falou e tal. Para pensar nisso, para analisar. Se você tem intimidade com o seu parceiro, com o seu companheiro, para analisar e ver quanto vocês conseguem sentir mais intenso esse ímpeto aqui, ó. Quando a energia sobe, a mulher fala no impulso, no hábito de ficar reproduzindo, etc. e tal. Quando ela fala demais, esse mesmo ímpeto que ela tem de falar aqui, se ela segurar e intensificar essa energia lá embaixo. Igual o homem faz quando trava a respiração, quando o homem deixa de gemer e fica travado assim, com o queixo meio tal. Tentem fazer isso no diálogo, na conversa, na boa. Mulher que está aqui me escutando, tenta prestar atenção no ímpeto da sua energia que sobe para ver como fica quando ela desce. E aí depois me manda um direct lá, bota um comentário aqui embaixo que o padrinho vai estar acompanhando, vai querer saber, tá bom? O sexto chakra, que é o da intuição, nosso terceiro olho e tal, ele costuma ser bloqueado, igual a Rhonda fala no livro O Segredo, com a necessidade da ideia. Ele é o chakra da intuição, é o nosso terceiro olho, ligado com o divino, e por ele fluem as ideias na nossa vida, né? Então, quando a gente acha que precisa daquela ideia, sabe quando, sim, você tem uma ideia, você precisa de uma ideia, esquece que já não tem mais solução, um argumento de venda, um negócio para resolver qualquer coisa. Passa dias, horas, semanas, meses, e fala, puta que pariu, caralho, se eu tivesse pensado nisso... É porque no momento que você parou de precisar da ideia, esqueceu dela, ela veio até você. Esse é o segredo do terceiro olho. Assim como o livro do Segredo fala sobre a abundância, sobre vibrar em abundância e não escassez, quando você tem a abundância da ideia, a abundância dos caminhos, a sua intuição te permite saber. A sua ligação com o universo está aqui, no seu terceiro olho.
Então não adianta você achar que precisa de um argumento, precisa de uma ideia, eu preciso resolver, eu preciso. Cara, confia. Homem e mulher que está me escutando, confia. Confia no universo que ele vai trazer. Quando eu falo que o que é seu não erra caminho, é porque eu saí do meu antigo emprego confiando cegamente que daria certo, eu não fazia ideia do que seria. Quando eu decidi sair em maio, tendo tido a suspeita de infarto lá, a crise de pânico, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, o que daria certo e tal. Consegui sair em setembro. E não fazia, né, a mínima ideia de qual seria o meu caminho, onde eu ia me encontrar. Eu só confiei, as ideias vieram e tudo isso aconteceu dentro de um ano, graças a Deus. E ao universo, porque eu confiei na minha intuição. Então, se você está diante de uma situação familiar, profissional, íntima, que precisa de uma solução, confia. Os minutos que você perde pensando, caçando essa ideia dentro de você, são os minutos que você pode confiar que essa ideia vem. E quando você sentir a diferença da intuição, principalmente baseada no Kaula Tantra, você vai saber que essa intuição faz toda a diferença na sua vida. Com isso, respeitando a sua intuição, a gente passa para o chakra da iluminação. Com isso, do sexto do terceiro olho, respeitando a nossa intuição, confiando nela, a gente passa para o chakra da iluminação. Existem teorias sobre o éter, né? Que o éter é um eletrocondutor, Wi-Fi do universo. É através do éter que a gente tem as bênçãos do universo na lei da atração, a gente vibra na lei da atração e com isso recebe através do éter o retorno do que a gente está vibrando ali. Seja em abundância, seja em escassez, tudo sempre volta, né? O karma é infalível. O chakra da iluminação, que é responsável pelas bênçãos, né? Do sétimo, as intuições que vêm para o terceiro olho, etc. As bênçãos que vêm pelo sétimo chakra costumam ser desalinhadas, bloqueadas, e principalmente a Kundalini, quando sobe, tentando encontrar a iluminação, ela é desalinhada, é bloqueada pelo apego terreno, principalmente o apego material a coisas de energia antiga. Sabe aquele amigo seu que tem um carro que é o xodó dele? Que é um carro velho, mas tem um xodó, porque quando ele era criança, gostava do carro, cara, e o carro consome a vida do cara? Consome, sempre estraga, ele está sempre com trabalho, está sempre na oficina. Eu tinha um amigo, que eu até contei no livro, na época do antigo emprego, que ele tinha 2 carros, e quando um estava na oficina, o outro ele usava para trabalhar, um saía da oficina, ele voltava, o que ele estava usando ia para a oficina, porque tudo sempre estragava. Um dia eu questionei e falei, porra, mas por que você fica nesses carros e tal? Você ganha bem, a gente ganhava bem naquele emprego, você ganha bem, por que você não compra um carro novo, decente? Eu brinquei, por que você não compra um carro de homem, carro novo e tal? Ele falou que quando eu tinha essa idade, eu não tinha dinheiro para ter esse carro. E hoje que eu tenho dinheiro, eu tenho, não sei o quê. Só que era um carro de 15, 17 anos atrás. Então, quando ele entrava no carro, ele vibrava o menino que não tinha dinheiro. Além da parte óbvia de estar com um carro velho, andando muito, que o antigo emprego exigia e tal, ele vibrava no menino que não tinha dinheiro, que vivia sem carro e sem dinheiro. Então ele estava com um carro na oficina, um carro no trabalho. O da oficina saía, o do trabalho ia para a oficina. E nesse ciclo vicioso ele se manteve muito tempo. Eu tive uma mensagem, que eu gosto muito de comentar esse exemplo no presencial. Quando eu escrevi o livro, uma moça veio, me chamou, falou, padrinho, boa noite e tal. Queria te perguntar se coisas materiais, de energias antigas, têm influência e atrasam a nossa vida quando são de alguém que a gente não tem nenhum vínculo emocional. Falei, moça, sem contexto, eu não sei dizer, não, porque meu ex gostava muito de me dar ouro. E na época que a gente era muito feliz, ele me enchia de ouro, eu gosto muito de ouro, mas fico com pena de desfazer. Falei para ela assim, olha, eu não posso te comprovar, eu não posso mensurar a influência desse ouro na sua vida. Mas é só você parar para analisar a sua vida pessoal. Se ela estiver fluindo, magnífica, você está se sentindo amada, respeitada, desejada, está voando alto do seu sagrado feminino que você leu no livro, magnífico. O ouro dele não influenciou em nada. Mas, se a sua vida tem tudo para dar certo, que você tem uma boa aparência, se cuida, se ama, está buscando um parceiro e não dá, você está materializando, carregando no seu corpo, bloqueando o seu campo, com ouro, que é um ótimo condutor de energia, linkado a um cara que não pertence mais à sua vida. Energia, apego material de energias antigas. E eu gosto de comentar isso porque, se você está carregando qualquer coisa que não pertence mais à sua vida, por favor, homem e mulher que está me ouvindo aqui nesse curso, se livre. Não pertence mais, não tenha xodó que não acrescenta. É uma ótima lembrança, é uma memória, é uma garrafa de um dia que você foi num festival, com seu pai, num show, qualquer coisa. Boa, mantenha. Se for uma fase que já acabou, tipo carro velho, você passou a ganhar dinheiro e quer manter o seu xodó, não mantenha. A não ser que seja por hobby. Mas não viva nesse carro. Não tem por que você andar de Chevette se você pode ter uma BMW
a não ser que o Chevette seja um carro de colecionador na sua garagem. Estando alinhado nisso, a gente parte aqui do sétimo chakra para o Kaula Tantra, para vocês entenderem essas emoções, essas causas de desalinho e poderem cuidar dessa energia. E também, um detalhe importante é, a gente, quando faz a massagem, quando abraça alguém, tendo esse entendimento de energia, esse hábito, você sente no campo da pessoa o que te esfria e o que te esquenta. Então, quando essa pessoa tem, por exemplo, a sua mão esfria no peito, é porque ela está precisando de afeto. Lembra que eu falei que a falta de afeto desalinha? Quando a sua mão esquenta demais no umbigo, é porque ela está com vontade e tal, mas a sua mão esfria no umbigo é porque ela está com medo. Se a sua mão esquenta no primeiro chakra, é porque ela está se sentindo segura. Está tudo bem com a energia dela, está alinhada. Se a sua mão esfriar ou der alguma sensação estranha, você vai entender que ela está se sentindo ameaçada, está com alguma preocupação. No segundo chakra, que é o dos desejos, se a sua mão esquenta e tem uma sensação boa por estar ali perto, é porque está alinhada, ela está com os desejos atendidos, está tudo em dia, está fluindo bem. Se a sua mão esfria ou dá uma sensação estranha, é porque esse desejo não está tão alinhado. Ela pode estar precisando de alguma coisa, está se sentindo culpada, está com está sendo contrariada, alguma coisa muito forte e tal. Então, com isso, a gente passa a entender melhor a energia do outro. Por quê? Adianta o solteiro querer fazer a massagem numa moça que está precisando de afeto e só falar de coisas sexuais? Só falar de coisas de expressão? Ela precisa de afeto. Adianta eu querer dar afeto para quem já está com o chakra preenchido? Nunca é demais. Mas às vezes ela precisa se livrar da culpa, alimentar o que é o sexual, o do desejo dela. Então, se aqui está quente e no segundo chakra está frio, eu vou cuidar desse segundo chakra dela com gestos, com palavras, com atitudes que vão tirar a culpa, vão tirar aquela parte do contrariar e permitir que esse chakra faça a energia fluir muito melhor para a Kundalini, que eu falei lá no começo, poder, do primeiro ao sétimo, fluir e nos trazer aquela euforia que o Tantra tanto promete. Para a gente, daqui a pouco, entender o que é experimentar o efeito Fênix. Tendo entendido o sagrado masculino, feminino, chave, os 7 chakras, a gente parte para o Kaula Tantra. Kaula Tantra vem de um livro que chama Kaula Tantra, o Ritual da Arte da Magia. Eu sempre indico, é um livro meio complexo, tem rituais muito complexos e tal. Só que as referências do Kaula Tantra na nossa vida pessoal, profissional e familiar são muito evidentes e muito fortes. Eu vou dar 2 exemplos mais cotidianos, mais clássicos, para poder ilustrar qual é o efeito do Kaula Tantra na nossa vida. O primeiro exemplo é o livro O Segredo, da Honda. Vou pedir para a edição colocar aqui o livro, para quem ainda não conhecia, a gente coloca a capa, tem documentário na Netflix e tem também, se não me engano, no YouTube. O livro do Segredo fala sobre a gente vibrar, né? Que é a lei da atração, a lei dos pensamentos e tal, a força dos pensamentos, pensamento positivo atrai coisas positivas, pensamentos negativos, mesmo que a gente não repare, atraem coisas negativas e sentimentos, principalmente. Então, quando a gente vibra nessa abundância, nesse querer, nessa realização de saber que vai dar tudo certo, nessa fé, tá tudo perfeito. O universo vai atender, vai retornar. Quem já leu o livro ou já viu o documentário vai saber o que eu estou falando. A lei da atração consiste em pensamentos positivos atraem coisas positivas, sentimentos ainda mais, e tudo que vai, volta. Estamos alinhados nisso. O Napoleon Hill, no livro Pense, Enriqueça, colocou a transmutação sexual como o ato e a habilidade de transmutar a energia sexual, que é a mais forte que a gente tem, para a nossa vida profissional. Então, eu pego essa energia, essa euforia do íntimo e jogo no profissional. Para poder trabalhar com êxtase, com euforia, com tesão, que eu iria encontrar aquela morena dos meus sonhos, aquele cara dos meus sonhos. Eu vou para uma reunião chata com o meu chefe, que é um prego, e vou me dar bem na reunião, porque eu estou transmutando a minha energia sexual, o meu tesão, a minha libido, para aquela reunião. E lá eu vou ser o cara mais sinistro, a mulher mais bala, mais braba que tiver, porque eu estou na energia sexual, eu não estou na energia do trabalho sofrendo e me arrasando com preocupação, pensando, ai, que cara chato, sei o quê. Já parou para reparar que em todo emprego, toda loja, todo lugar do mundo, tem sempre uma pessoa mais leve, desenrolada, tranquila, gente boa, sempre uma pessoa que está com a nuvem negra na cabeça? Esse é o ponto. Esse é o ponto da transmutação. A gente se torna essa pessoa com muito mais facilidade, intensificando, potencializando, facilitando, multiplicando a nossa energia sexual e transmutando ela para a nossa vida cotidiana. Antes de falar do Kaula Tantra como
way of life, como um jeito de viver, eu quero dar o exemplo do bom dia. E se você está aqui, você me viu no Instagram e sabe que eu sempre mando aquele fala comigo, Instagram, não sei o que e tal. Qual que é o exemplo do Kaula Tantra no dia a dia? No bom dia, no começo do dia, animação do dia. O mesmo trabalho que você tem para gravar um history, um áudio, fazer uma ligação assim, bom dia, mais um dia, estamos aqui, graças a Deus, bom dia mãe, bom dia amor, bom dia amiguinho, bom dia. Para de falar por educação, caralho. A mesma energia que você vai gastar para fazer esse bom dia morto, se você lembrar de qualquer coisa que tem um teor sexual, você vai ficar mais animado. E aí que sai a porra, fala comigo, Instagram, não sei o quê. Lá na época do meu antigo emprego, o nego ficava maluco, como é que eu fazia aquilo? Eu tava sempre animado, empolgado, caralho. Porque eu tava pensando na reunião de 1 hora de alinhamento para ter outra reunião no fim do dia de cobrança? Não! Eu tava pensando em alguma coisa que me trazia alegria, euforia, porra. Eu transmutava aquilo e esse era o segredo de começar o dia muito melhor. O segredo de começar o dia de um jeito diferente. Você está sempre pensando em alguma coisa que vai te alegrar, que vai te empolgar. Você não vai para a reunião cansado e triste se você está pensando no que você vai fazer para comemorar a sua intimidade no fim de semana. E aí que começa o dia diferente. Você já acorda disposto, bota um pensamento bom, um pensamento erótico, você fica, caralho, ladrão, hoje vai ser o dia. Hoje é o meu dia, porque hoje eu estou empolgado, igual eu estaria se eu fosse encontrar a mulher da minha vida. O meu marido, que eu já tenho na minha vida, o meu companheiro, o meu parceiro, como se hoje fosse a melhor noite, como se hoje fosse a promessa da melhor noite de sexo da minha vida, ou como se eu fosse reviver a sensação da melhor noite de sexo da minha vida. Hoje é o meu dia. E é assim que o Kaula Tantra influencia na nossa energia, na transmutação, logo no começo do Quando a gente fala do Kaula Tantra, o livro, o ritual da arte da magia, tal, o pessoal fica meio preocupado, né? Fala magia sexual e tal. Mas olha nesse exemplo do bom dia, como isso pode fazer diferença na sua vida. Como você se torna uma pessoa muito mais animada, melhor, seus dias vão ser muito melhores se você começar já fazendo com que o pensamento erótico venha à tona, elevando a sua energia, grato, feliz, com tesão, meu Deus, mais um dia, vamos embora. Porque é assim que você se sente quando você sabe que você vai transar, com a pessoa que você gosta de transar. É assim que você se sente quando aquela moça, aquele cara te responde no Tinder, quando seu marido fala que hoje à noite vai ter uma surpresa, quando você separa o vinho, a lingerie. É assim que você se sente na sexta-feira à noite, no sábado à noite. Por que não se sentir na segunda-feira de manhã? Esse é o ponto de começar o dia a dia muito melhor e se tornar o que a gente vai chamar aqui de não reatividade. Você vai aplicar a não reatividade. Eu sou um não reativo. Se eu vivo muito melhor com a minha energia sexual aflorada no dia a dia, aplico isso, vivo bem, estou em êxtase, faço massagem tântrica, por que eu vou reagir a qualquer merda que vier atentar contra a minha paz no dia a dia? Por que eu vou sofrer com alguma reclamação de alguém, com algum imprevisto aqui, o pneu do meu carro furou, qualquer coisa? Esquece essa história do pneu do carro furar, porque senão vocês vão ficar pensando em furamento. Se você puder, até tira isso na parada, que do jeito que eu estou falando, que se a pessoa estiver prestando atenção, ela vai atrair o pneu furado. Qualquer imprevisto do seu dia a dia, você se torna menos reativo por saber que você é do Tantra agora. Você sabe fazer massagem tântrica. Você entende o que é sagrado masculino, feminino, chava. Você entende os 7 chakras, irmão. Você não é mais um mero mortal. Esse efeito fênix é quando você renasce de tudo que você achava sobre a sexualidade, sobre a vida e também sobre os problemas. Porque você confia tanto na sua vibração, fala, cara, vai dar tudo certo porque o que é meu não é caminho. E quando vem um problema, você fica, o que é meu não é caminho. Eu vou lidar com isso, vou aprender com isso e ponto. A não reatividade é o que separa muitos divinos dos meros mortais. Você se torna divino. Lembra que eu falei de divinizar o profano, profanar o divino? Você se torna muito divino quando você entende que o Kaula Tantra está presente no seu dia a dia. E as pessoas vão falar assim, padrinho, você está falando besteira. Isso é inteligência emocional. Isso é resiliência. Isso é antifragilidade. Pode ser, tá? Pode ter o nome que você quiser que tenha. Mas para nós, no Kaula Tantra, quando a gente aplica energia sexual para blindar esses problemas, a não reatividade está ali. Para você que é adolescente, está começando a sua vida agora, para você que está casado há 5, 10, 15, 20 anos, qualquer problema que você tiver na sua vida, você lembrar que você é do Tantra, você conhece o Tantra, conhece a sua energia, sabe fazer uma massagem Yoni, Lingguan, relaxante, igual você vai aprender aqui, tudo muda. E essa não reatividade vai fazer valer demais a vida, muito mais do que ela já valia.
Essa não reatividade vai te trazer a paz, vai proteger a sua paz e com isso vai garantir o seu acesso à euforia.